Então, bom dia a todos. Mais uma vez eu parabenizo vocês que estão aí nessa missão. Oremos. Pai, mais uma vez nós colocamos, Senhor, nossa vida na Tua presença, Senhor, em forma de gratidão pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia, conhecendo a Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor disponibilize o Seu Espírito Santo, Pai, o Espírito Santo de Deus, que esteja conosco, nos dando sabedoria, Pai, sabedoria divina, para que possamos, Pai, ter revelações de tudo aquilo que o Senhor escreveu nesse livro para nós. Nós sabemos que o Senhor fala conosco através da Tua palavra. E nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, dispostos, meu Deus, para conhecer, para entender e receber as Tuas revelações. Cuida, Pai, de cada pessoa, Pai, que vai estar aqui presente e que vai assistir depois. Que o Senhor esteja cuidando dela e da família, Pai, delas também. Cuida da minha vida, Pai, de todos os meus familiares também, meu Deus. Essa oração que fazemos, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. O Espírito Santo tem toda a liberdade. E é Ele que ocupa o primeiro e o último lugar nessa live. Toda a palavra dita aqui, que não esteve escrita nesse livro, seja direcionada pelo Espírito Santo de Deus, não por mim. Amém? Vamos lá, então. Ontem nós lemos 8, 9 e 10. Hoje a proposta é ler 11, 12 e 13, mas eles são bem extensos, gente. Então, assim, vamos nos esforçar. Caso contrário, a gente lê 2. Então, ontem nós terminamos no 11, onde Jesus enviou seus apóstolos, né? Colocou toda aquela situação que Jesus teve o seu grupo. Então vamos vamos ler hoje sobre João Batista, falar um pouco mais. Nós já falamos, né, de João Batista lá no início, e aqui no 11 também fala um pouco de João Batista, fala também, nós vamos ler também hoje sobre um pouco das parábolas de Jesus lá para frente, e é uma leitura bem dinâmica. É João, o arauto de Jesus. Havendo, pois, terminado de instruir seus 12 discípulos, partiu Jesus dali para ensinar e pregar das cidades da Galileia. Assim que, no cárcere, João ouviu falar sobre o que Cristo estava realizando, enviou 2 dos seus discípulos para lhe perguntar. Que João, gente, era João Batista mesmo, tá? Que estava preso. Mas lá na frente a gente vê o motivo da prisão de João, tá? És tu aquele que haveria de vir ou devemos aguardar outro? Estava com dúvida, né? Jesus respondendo disse-lhes: Ide e contai a João o que estáis ouvindo e vendo. Foi a resposta que Jesus deu para o rapaz, né? Para os discípulos de João, para ele avisar para João quem ele era. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. E abençoado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, começou Jesus a falar às multidões a respeito de João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? E então, o que fostes ver no deserto? Um homem vestido com roupas finas? De fato, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Mas afinal, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Eis que eu enviarei o meu mensageiro à frente da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Ele está falando aqui de uma profecia que aconteceu no Velho Testamento. Com toda certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher, não se levantou ninguém maior do que João Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei
profetizaram até João. Se desejarem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Ele está comparando o profeta João Batista como o profeta Elias, lá do Antigo Testamento, né? Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? São como crianças que, sentadas nas praças do mercado, ficam gritando umas às outras. Nós vos tocamos músicas de casamento, mas vós não dançastes. Entoamos lamentos fúnebres e não pranteastes. Assim veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, este tem demônio. Então chega o filho do homem, comendo e bebendo, e diz, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Todavia, a sabedoria é comprovada pelas obras que são seus frutos. Gente, aqui tem algumas lições, essa história de João Batista. Vocês viram, nós lemos atrás, em versículos atrás, aqui em Mateus, que João Batista foi quem batizou Jesus, né? João Batista batizou Jesus. João Batista, ele acreditava que Jesus era o Messias. É tanto que ele disse lá que ele não era digno nem de carregar sandálias. Em algumas versões fala de amarrar as correias da sua sandália, né? Então ele estava acreditando. Ele acreditava que João Batista acreditava que Jesus era o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Mas aqui prova pra gente que mesmo grandes homens de Deus, eles também têm dúvidas, né? E João Batista que ele duvidou. Em algum momento ele duvidou que Jesus era realmente o Messias. É tanto que ele, né, mandou seus discípulos perguntar para Jesus, é você mesmo o Messias ou precisamos procurar outro, esperar outro? E como Jesus respondeu para ele? Jesus não respondeu, sou eu sim. Jesus falou, confere aí as minhas obras, veja se eu estou cumprindo o que foi profetizado lá atrás por Isaías, vê se é isso mesmo. Porque você, Elias, ele ficou depois, quando o pessoal dele saiu, né, os discípulos, Jesus foi elogiar, né? Foi engrandecer o João Batista. Ele não falou, olha, João Batista ficou duvidando de mim. Não, ele não falou isso. Ele foi engrandecendo João Batista, elogiando João Batista, falando assim, olha, esse é de fato o profeta, é o semelhante ao profeta Elias. Ele veio realmente para cumprir uma profecia. Então, ele confirma que João Batista é João Batista, o que foi profetizado atrás, né, no Velho Testamento. E ele confirma para João Batista que ele é o Messias, porque somente através do Espírito de Deus se faz tantas obras boas como ele estava fazendo. João Batista mostrou também aqui para nós que, às vezes, prisões físicas, ele estava preso fisicamente, né? Então, prisões físicas também, às vezes, ela distorce, né, a identidade das pessoas, ela deixa a pessoa confusa, né? Ela também pode aprisionar você emocionalmente, você internamente é mexido também, né? E João Batista que realmente, ele mostra que ele mudou, né? A identidade dele aqui estava confusa, ele já não era mais aquele defensor, né, aquele que estava lá, que batizou Jesus, que falou que Jesus era realmente o Messias. Então, para a gente não ficar também julgando, né, os grandes homens de Deus, que em alguns momentos ele pode sim também duvidar e ter também crise de identidade. Então, ai dos povos incrédulos. Então começou Jesus a admoestar severamente as cidades nas quais realizara numerosos feitos prodigiosos, porque não se arrependeram. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que entre vós foram realizados tivesse sido feito em Tiro e Sidom, há muito que elas se teriam arrependido,
vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinza. Entretanto, eu vos afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, te arrogas subir até os céus? Pois serás lançada no inferno. Porque se as maravilhas que foram realizadas em ti houvessem sido feitas em Sodoma, teria ela permanecido até o dia de hoje. Eu, contudo, vos afirmo que haverá mais tolerância para com o povo de Sodoma do que no dia do julgamento, do que para contigo. Jesus está falando aqui o seguinte: essas cidades que ele citou aqui foram as cidades que ele fez mais milagres, né? Ele fez muito milagre nessas cidades. E o povo não reconheceram, o povo não se arrependeram, né? Não mudaram sua postura, né? E aí ele está dizendo assim que vocês que receberam, né, todo esse benefício, esses milagres, vocês continuam da mesma forma, não mudou. Ele está dizendo que, igual aquelas cidades que foram destruídas, Sodoma, se naquela época Sodoma tivesse tido a oportunidade de ver esses milagres que Jesus estava realizando aqui, Sodoma não teria sido destruída, ela estaria de pé até hoje. E eles tiveram a oportunidade de ter tantos milagres, receber milagres, e não mudaram de postura. Isso acontece também conosco. Muitas pessoas correm atrás, né, vão, quando sabem que tem, até o dia de hoje, né, vão atrás de pessoas, homens de Deus que oram, né, tem o poder, tem a unção, e ora, e tem fé, e a pessoa é liberta, é curada de alguma enfermidade. E aí essa pessoa, ela não agradece a Jesus, ela agradece a pessoa, aquele homem que orou. Então ele entende que não precisa arrepender dos pecados dele e se achegar a Jesus, andar corretamente conforme Jesus prega. Ele fica se espelhando naquele que pregou para ele e não em Jesus. Então Jesus ele condena isso, ele quer que você receba de fato o milagre, que você receba de fato a sua libertação, mas que você também mude a sua postura, porque a esses ele está dizendo que o final não é bom, porque você teve a oportunidade, né, de provar fisicamente, espiritualmente, emocionalmente o agir de Deus, teve acesso ao reino de Deus ali, e você disse, não quero isso não. Então, a esses, ele está comparando essas cidades a nós. Viram curas e milagres e não se arrependeram. Então, assim, serve para nós, para a gente fazer uma avaliação. Vinde a Cristo os cansados. Naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai sem o Filho. E aquele a quem o Filho o desejar revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tem algumas versões que falam assim: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, né? O resultado é o mesmo. Tomai vosso lugar em minha carga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Quando fala de jugo, meu jugo é bom e minha carga é leve. Vocês sabem o que é jugo, né? Jugo. Aquele negócio que carrega, coloca no pescoço dos bois para atrelar um boi ou outro, boi de... esqueci o nome. Boi de carga, né? Vou assim dizer. E coloca no pescoço dos bois, né? Que aí, em muitos casos, Deus está falando que esse jugo que está carregando, ele se compara a jugo leve, porque assim, ele ajuda a gente a carregar esse jugo. Ele está do nosso lado, né? Ele está lado a lado conosco. Não significa que a gente não vai carregar, não vai fazer o trabalho. Que quem está com o jugo está parando, está fazendo alguma coisa. Que os bois
que está lá na fazenda, carregando, fazendo esse trabalho, eles estão com o jugo nas costas e estão trabalhando. E Jesus está falando assim, que, pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Porque ele está conosco, se a gente entregar para ele a vida de quem aqui está colocando, né? Tomai o vosso lugar em minha carga e aprendei de mim, para que a gente tenha essa liberdade. Gente, tá caindo uma chuva aqui, vocês estão ouvindo aí? Chuva boa. Glória a Deus pela chuva. Então Jesus está colocando que ele tem um jugo bom e é leve, para que a gente possa andar com ele do lado, entregar para ele, né? Quando o jugo é pesado, é porque que a gente está confiando, está para baixo, né? Então o jugo está pesado para quem? Se não tiver certinho, está torto, está pesando para um, né? Está pesando mais para um do que para o outro. Então Jesus está colocando que ele não deixa a gente carregar, né? Sobrecarregar, ficar carregando esse jugo sozinho. Que ele está para compartilhar, né? Que o reino não é excesso, não é como se diz, o reino não é para ser pesado para nós. O reino, ele é para ser o nosso amparo, né? Para a gente andar, não é livre do nosso trabalho, dos nossos conflitos, das nossas cargas diárias. Não vamos estar livres disso, de forma alguma. Mas nós temos ali alguém, como se estivesse carregando a gente no colo, né? Temos confiança e humildade de coração, porque o reino de Deus não é para os orgulhosos, não é orgulho. Não é orgulho intelectual, né? Mas por humildade espiritual. A gente ter a humildade espiritual de confessar de que eu preciso compartilhar a minha carga com alguém. E esse alguém é Jesus. Quanto mais simples, né, o coração, mais clara é a revelação. Porque Jesus, ele é humilde de coração. Então, vamos para o 12. O Senhor do sábado. Esse dá muito o que falar, né, gente? Essa questão do sábado. Naquela época, Jesus passou pelas lavouras de cereal em dia de sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e comê-las. Assim que os fariseus viram aquilo, disseram-lhe: vê, teus discípulos estão fazendo o que não é lícito em dia de sábado. Mas Jesus lhe respondeu: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da presença, os quais a lei não lhes permitia comer, nem a ele nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e contudo são desculpados? Pois eu vos afirmo que aqui está quem é maior do que o templo. Entretanto, se vós soubesses o que significam essas palavras, misericórdia quero, e não holocaustos, não tereis condenado os que não têm culpa, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Gente, o áudio tá bom, a chuva tá bem grossa, tá? Você me fala aqui se tá tudo ok? A chuva tá grossa mesmo, tá um barulho aqui. Aqui, em relação ao sábado, Jesus não só explicou, mas fez uma revelação de sua identidade. Ele deixou claro para nós. Ele deixou claro para nós que... Obrigada, mãe. Obrigada, meninas, pelo retorno aí. Jesus, ele aqui não só explicou, né, para aqueles fariseus, mas ele fez uma revelação da sua identidade para eles. Ele falou que ele era maior do que o templo, que ele o sábado ele foi feito para o homem e não o homem para o sábado, né? Então ficou bem claro em relação a isso, né? Jesus cura no sábado, para provar também mais isso, né? Jesus cura no sábado. Tendo Jesus saído daquele lugar, foi para a sinagoga deles. Encontrava-se ali um homem
Encontrava-se ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada, mas procurando um motivo para acusar, procurando um motivo para acusar Jesus, eles os questionaram: é lícito curar no sábado? Ao que Jesus lhe propôs: qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair em um buraco, não fará todo o esforço para retirá-la de lá? Assim sendo, quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha, por isso é lícito fazer o bem ao sábado. Então dirigiu-se ao homem e disse: estende a tua mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada, ficando sã como a outra. Diante disso, saíram os fariseus e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Porque estava fazendo bem, né, gente? Imagina. Então, Jesus trabalha. Não, então, aqui eu já coloquei, né, que em relação a Jesus, e ele dá mais uma prova bem visível aqui. Vale mais um animal do que uma pessoa? Eis meu servo amado. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se daquele lugar. Uma multidão o seguiu e a todos ele curou. Contudo, os advertiu para que não divulgasse suas obras. Ao acontecer isso, cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías: eis o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem tenho alegria. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Já era profetizado isso lá no Antigo Testamento. Não contenderá, nem gritará, nem se ouvirá nas ruas a sua voz. Não esmagará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencer a justiça. E nem seu nome os gentios colocarão sua esperança. Aqui está falando, né, em relação a cana rachada, nem o pavio fumegando. Que Jesus, ele não veio para destruir, ele veio para restaurar. Jesus, ele não vai destruir quem já está amassado, né? Como se fala, ferido, como a cana, né? É quem já está com a sua fé apagando como aquele pavio. Jesus, ele veio para dar luz, Jesus veio para restaurar e não para condenar aqueles que já estão na ruína, né? Magoado, machucado. O pecado imperdoável. Depois disso, aconteceu que eles trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Ele o curou, de modo que pôde falar e ver. Então toda a multidão ficou atônita e exclamava: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ao ouvirem isso, murmuraram: este homem não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles e lhes afirmou: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não resistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele próprio. Como poderá, então, subsistir o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? E por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou ainda, como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar-lhes todos os bens sem primeiro amarrá-los? Só depois disso será possível saquear sua casa. Quem não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não colhe, espalha.
Portanto, eu vos assevero, todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às pessoas. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será, porém, perdoada. Jesus aqui, ele está falando sobre aqueles fariseus que duvidaram, né, de quem Jesus era, duvidaram e ainda acusaram Jesus de estar agindo, fazendo milagres, né, expulsando demônios pelo espírito do maligno, né, por Beuzebu. E Jesus está colocando aqui, na Bíblia só existe um lugar, não, só tem um pecado que não é perdoado, não merece perdão. Ele está nos três evangelhos, no de Mateus, Marcos e Lucas, só não está em João. O pecado contra o Espírito Santo, o pecado contra a blasfêmia ao Espírito Santo. Então aqui Jesus está colocando isso porque quem estava fazendo aqueles milagres era o Espírito de Deus. E aqueles homens estavam vendo tudo aquilo. E eles estavam blasfemando, né? Colocando, dizendo que não, que Jesus estava usando era o demônio, né? Estava chamando o Espírito Santo de demônio, né? De príncipe dos demônios. Então Jesus ele coloca aqui que vamos continuar lendo e aí vocês veem realmente na prática que é o único pecado, o pecado do homem, Deus perdoa, mas o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado. Qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesta época, nem no tempo futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Pois uma árvore é conhecida pelo seu raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mal coisas más. Por isso vos afirmo que de toda a palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás absolvido, e pelas tuas palavras será condenado. Gente, aqui não precisa nem explicação, né? O poder da nossa palavra pode nos livrar de condenação, mas também pode nos condenar, né? Quanto isso é sério. E aí fica mais um finalzinho aqui em relação à blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, nós precisamos ter cuidado também. Quando a gente vê um homem fazendo esses prodígios aqui hoje, e a gente fala, nossa, estou duvidando daquilo, né? Ele está usando aquilo lá, aquilo é o demônio, gente. A gente tem que ter cuidado. Nós precisamos orar e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos revele. Senhor, de onde está vindo isso? Nos revele. Dê paz ao nosso coração se isso é seu. Se é o Senhor que está aí, fala conosco. Não a gente tirar uma conclusão do nosso próprio eu. Porque a nossa carne, ela é perigosa, né? Ela gosta de julgar o outro e não de agir conforme a ação de Deus. O sinal da ressurreição. Então, alguns dos mestres da lei e fariseus lhe pediram: Mestre, queremos ver de tua parte algum milagre. Pediu prova, né, de Jesus. Ao que Jesus respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso? Todavia, nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal miraculoso do profeta Jonas. Portanto, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Quer dizer, Jesus, né? 3 dias e 3 noites na sepultura. O povo de Nínive se levantara do dia do juízo com esta geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas, que é ele, Jesus, né? A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois
ela veio dos confins da terra para conhecer os sábios e ensinamentos de Salomão. Essa passagem que nós vamos ver lá no Velho Testamento. Eu não notei aqui a referência certinha, mas ela está lá no Velho Testamento. E eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, procurando descanso, mas não encontra onde repousar. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E retornando, encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Diante disso, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entretanto passam a morar ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior que o primeiro. Assim também ocorrerá com esta geração má. Aqui Jesus está colocando, quando acontece de uma pessoa estar possuída, né, ali, de um espírito mau, e aí é expulso aquele espírito mal daquela pessoa, a pessoa ela precisa procurar Jesus, ela precisa se consertar, ela precisa se arrepender, ela precisa mudar sua postura, ela precisa realmente fazer uma transformação na sua vida e ocupar ali aquele lugar que estava aquele espírito mal, colocar o Espírito Santo dentro dela. Quando essa pessoa ela recebeu a libertação daqueles espíritos e ela não busca a Deus, ela não tem arrependimento, ela não muda a postura dela. Então, aquele espírito, como foi falado anteriormente, em outros capítulos, o espírito ele precisa de um ser vivo, né, de uma pessoa, para ele agir. Ele não fica solto por aí. Mostrou aqui também que ele saiu procurando algum lugar para ele descansar, para ele habitar. Ele não encontrou. Por isso que a gente tem que estar firme, fechada, né, e com Deus, porque esses espíritos estão por aí, ele achando alguém com brecha, né, em pecado, ele vai habitar naquela pessoa. Então, ele saiu, ele não encontrou, porque está todo mundo fechadinho, todo mundo firme, né, obediente ao Senhor, né? Então, ele não achou lugar. O que ele fez? Eu sei, eu vou lá na minha casa, onde eu estava. Ele volta para lá. Se aquela pessoa, ele chegasse lá, aquela pessoa tivesse firme com o Senhor, tivesse em obediência com o Senhor, ele não iria apossar novamente aquela pessoa. Mas aquela pessoa, ela não buscou, né? De forma alguma, ela achou que, de boa, não preciso. E aí, o que acontece? Aquele espírito não volta só, que ele acha aquela casa organizada, limpinha, porque Jesus limpou, organizou, e ele volta e busca mais 7 piores do que ele. Aí, o que acontece? Aquela pessoa, ela passa a ser pior ainda. Isso acontece muito, né? Até com vícios, com tantas outras coisas, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a essa questão, que é perigoso, né? Porque o espírito saindo de um, ele vai procurar outra pessoa. A mãe e os irmãos de Jesus. Enquanto Jesus estava pregando, a grande multidão do lado de fora, sua mãe e seus irmãos procuravam falar com ele. Então alguém o avisou: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam falar-te. Jesus, entretanto, respondeu ao que lhes trouxera a informação: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão na direção dos discípulos, afirmou: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus aqui, ele não diminuiu o poder da mãe dele, Maria, de forma alguma. Ele também não defamou né, a sua família, de jeito nenhum. O que Jesus quis dizer aqui é que a família do reino não se define pelo sobrenome, né, pelo sangue, mas sim pela vontade de Deus, pelas pessoas que fazem a vontade de Deus. Ele quis dizer que é espiritual, que todo aquele que é obediente a Deus faz parte da família do reino de Deus. Ele já tinha expandido, né? Ele não estava mais só naquela família sanguínea. Ele continuava aceitando a família dele, né? Maria, José, seus irmãos, ele continuava aceitando ali. O que ele quis foi colocar nós também na família dele. Quer dizer, todo aquele
que é obediente ao meu pai é a minha família. Então ele colocou nós também nessa família dele. Que bom, né? Graças a Deus. Então, a parábola do semeador. Gente, eu vou ler aqui a parábola do semeador rapidinho. Porque a parábola do semeador, o próprio Jesus já explica para nós. Pode ser? Vai ser rápido. A parábola do semeador. Aquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e, por esse motivo, entrou num barco e assentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes, então, muitas coisas por meio de parábolas, como esta. Eis que um semeador saiu a semear. Preste atenção, porque aqui eu não vou ficar parando para ler, porque Jesus está explicando logo, depois. Aí, se ficar alguma dúvida, se vocês quiserem colocar no grupo, que eu vou colocar um textinho lá, tá? Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho e, vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Este, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Que tipo de solo eu estou sendo? Eu tenho que avaliar, né? O propósito das parábolas. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que lhes fala por meio de parábolas? Ao que ele respondeu: porque vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhe foi concedido. Pois a quem tem mais lhe dará e terá em abundância. Mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Esse aqui, ele está falando as pessoas duras de coração, né? Igual aquele lá que Jesus, ele curou, libertou, e eles nem viram, né? nem ligaram. Então, posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade, escutaram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para evitar que enxergue com os olhos, ouça com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Porque naquela época dos profetas, Jesus não estava andando aqui na terra. Então ele está falando assim, que muitos deles gostariam de ter essa oportunidade que nós agora temos e eles não tiveram, né? Então Jesus explica essa parábola. Jesus explicando: portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Aqui é que não compreende. Então, a importância que é a gente conhecer, ler a palavra, né, para a gente compreender. O que foi semeado em terreno rochoso, este é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando, por causa da palavra, chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e as seduções das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera.
Mas, enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita. Alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. O quanto é importante, gente, quanto mais a gente conhece, mais Deus dá conhecimento pra gente. Quanto mais a gente busca a revelação e a gente tem, mais Ele dá a revelação para nós. Que bom, e quanto menos a gente procura, menos Ele vai limitando. O trigo e o joio. Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então de onde veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Então os servos lhes propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Não tem como, né, falar um pouquinho. Como eu estou crescendo como um trigo ou como um joio? Isso também é uma pergunta, é uma avaliação que a gente tem que ficar fazendo, né, para a nossa vida. E Jesus também vai explicar sobre isso. Um grão de mostarda. Lá na frente ele explica. Outra parábola ainda lhes propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou em seu campo. Embora seja o semeador entre todas as sementes, quando cresce, chega a ser o maior das plantas e se torna uma árvore, de maneira que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. Aqui, né, coloca a semente da mostarda, uma das menores, e aí Deus coloca que essa menor semente cria uma árvore enorme, né? Ele refere também ao seu reino aqui na terra, que começou com um bebezinho, né? E se tornou essa coisa grandiosa, alcançando até nós nesses anos, né? Alcançar a eternidade. O fermento. E contou-lhes mais outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficou levedada. Todas essas coisas falou Jesus à multidão, por meio de parábolas, e nada lhes dizia sem usar palavras enigmáticas. E assim cumpriu-se o que fora dito por meio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Isso foi declarado lá no Velho. Ele está colocando aqui também em relação ao fermento, que o reino do céu, o reino de Deus é assim também, né? O fermento, ele age secretamente dentro da massa. Você misturou o fermento na massa, a gente não vê mais o fermento, né? O fermento é invisível. Mas o resultado dele é grandioso, ele muda toda a estrutura da massa. Ele é igual o reino de Deus. Você deixando, tendo acesso, você se permitindo, né, Deus reinar em você, a mudança começa dentro da gente e vai, crescendo, como o fermento. Então, ele é invisível, é discreto, o agir de Deus é discreto. Jesus explica a parábola do joio. Então, Jesus se despediu da multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio na plantação. E Jesus explicou: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio representa os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o final desta era, e os ceifeiros são os anjos.
Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado ao fogo, assim será no fim desta era. O Filho do Homem mandará os seus anjos e eles ceifarão do seu reino tudo o que causa tropeço e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos reluzirão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quer dizer, quem quiser respeitar isso, respeite. Quem quiser aceitar ser trigo, está na hora. Quem quiser ser joio, infelizmente, Jesus, ele não obriga, né, ninguém. Ele apenas dá a oportunidade. O tesouro escolhido. O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-a encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele terreno. A pérola de grande valor. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Os bons e os maus peixes. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que lançada ao mar recolhe peixe de toda espécie. E quando está repleta, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim também ocorrerá no final nesta era. Chegarão os anjos e irão separar os maus dentre os justos, e lançarão os maus na fornalha ardente, e ali haverá grande lamento e ranger de dentes. O mestre é um pai de família. Então lhes perguntou Jesus: entendeste todas estas parábolas? Ao que eles responderam: sim, Senhor. E Jesus lhe disse: portanto, todo mestre da lei, bem esclarecido quanto ao reino dos céus, é semelhante a um pai de família, que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Que nós saibamos também, né, gente? Tirar da nossa vida tudo aquilo que não pertence a Deus. Vamos orar e pedir direcionamento ao Espírito Santo. Nos direcione, Pai, para que a gente possa desfazer de coisas, até de amizade, de lugares, tudo que é ruim, tudo aquilo que não é bom para o reino de Deus, tudo aquilo que nos afasta de Deus, que Ele vai nos direcionar para a gente saber também tirar essas coisas velhas da nossa vida. O profeta não é honrado pelos seus. Havendo terminado de contar essas parábolas, retirou-se Jesus dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, de tal maneira que as pessoas se admiravam e exclamavam: de onde lhes vem tanta sabedoria e estes poderes para realizar milagres? Eles não sabiam. Ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E os seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Judas aqui não é aquele Judas que traiu Jesus. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Portanto, de onde obteve todos esses poderes? E ficavam escandalizados por causa dele. Entretanto, Jesus lhes afirmou: não há profeta sem honra. Não existe profeta sem honra, a não ser em sua própria casa. E Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Que nós possamos confiar no Senhor, ter a certeza de onde vem, né, o poder de Deus, de Jesus, que é do seu Pai. Ter a certeza que Jesus é aquele mesmo que fazia milagres antigamente, que ele está hoje ainda. Ter a certeza que Jesus, que o Espírito Santo de Deus, né, ele age ainda hoje por meio de pessoas, de homens, por meio de mulheres, de pessoas que se dispõem, né, a seu trabalho. E dizer assim para vocês, para a gente continuar à disposição
para que nós possamos também ser usada por Jesus, porque Jesus foi e deixou conosco o Espírito Santo. E é por meio do Espírito Santo que a gente tem o entendimento e que a gente pode também continuar fazendo o que Jesus vinha fazendo, né? Ele confia em nós, em mim e em você, para a gente divulgar a sua palavra. Então, amém, gente? Concluímos 3 versículos. E que o Senhor continue nos abençoando, direcionando nossa vida, nos fortalecendo na sua palavra, nos transformando o nosso eu, mudando a gente por dentro, para que seja visto por fora. Porque primeiro a nossa mudança ela vem de dentro. Porque a partir do momento que a gente se disponibiliza a conhecer a palavra de Deus, Ele está a nosso favor para fazer as mudanças necessárias. Não somos nós que vamos fazer. É o Espírito Santo de Deus que incomoda a gente a fazer as mudanças, a mudar de postura. Então vamos orar, entregando esse dia ao Senhor e pedindo para que o Senhor ele possa nos usar, praticando, né, a palavra. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos, Pai, por todas as palavras lidas, por tudo aquilo que o Senhor nos revela. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ensine a colocá-las em prática, que o Senhor nos ensine, Senhor, a continuar a sua missão aqui nessa terra. Nós nos colocamos, ó Pai, à sua disposição. Dizemos, ó Pai, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Pai, nos dê sabedoria e direcione nossos passos, Pai. Essa oração que fazemos, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém?